Portugal é um dos países da União Europeia que menos tem vagas de emprego disponíveis no mercado de trabalho. Bom, eu vi essa notícia no rádio, nessa semana agora no trabalho, achei interessante, fui checar se é verdade, e realmente é verdade, e tem coisa muito interessante nessa lista de vagas de emprego, então eu resolvi separar os 10 países da União Europeia que mais têm vagas de emprego, aproveitei para colocar o salário mínimo de cada um também, e eu coloquei também na lista os que menos têm, os cinco países que menos têm vagas de emprego também, e realmente Portugal está entre os 5 países com menos vagas de emprego, uma coisa que eu não imaginava. Eu vi essa informação, pesquei essa informação na rádio e achei muito interessante trazer para vocês essa informação. Então, só antes de passar essa lista dos países, eu queria te pedir o like também para você se inscrever no canal, que não custa nada para você, absolutamente nada, e faz total diferença para mim, de verdade. Então é isso, vamos para a lista dos 10 países que mais têm vagas de emprego disponíveis na União Europeia, tá? O primeiro é a Bélgica, com 4,1% de taxa de vagas de emprego, e o salário mínimo da Bélgica é 2.070 euros. O segundo na verdade, empatado em primeiro com a Bélgica tá Países Baixos, né, a Holanda, com 4,1% também, e o salário mínimo na Holanda é 2.193 euros. O terceiro é a Áustria, com 3,5% de taxa de emprego. Não tem um salário mínimo definido na Áustria, tá? Mas eu pesquisei a média salarial líquida, ou seja, o que cai na conta do trabalhador, depois de imposto, depois de tudo, é entre 2.700 euros e 3.000 euros, tá? Essa é a média do salário líquido na Áustria. Em quarto, empatado com a Alemanha, tá a República Tcheca, com 2,3%, aliás, com 3,2% de taxa de vagas de emprego, e o salário mínimo na República Tcheca é 823 euros, enquanto na Alemanha é 2.161 euros. Em sexto está Malta, com 2,9%, o salário mínimo 961. Em sétimo está o Chipre, com 2,8%, e o salário mínimo é 1.000 euros. Em oitavo está a França, com 2,5%, o salário mínimo é 1.802 euros. Em nono está a Letônia, com 2,4%, salário mínimo 740 euros. Em décimo está a Hungria, com 2% de vaga de emprego, e o salário mínimo é 707 euros. E a lista dos últimos países, os países que menos têm vagas de emprego na União Europeia. Em último estão empatados Polônia, Romênia e Bulgária, com 0,7% de taxa de vaga de emprego. O salário mínimo na Romênia é 817, na Polônia é 1.091 e na Bulgária é 551 euros. Tá? E em penúltimo está a Espanha. A Espanha, que a gente vem falando aqui muito, né, sobre a Espanha. Inclusive eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque muita gente pergunta, né, quando eu fiz vídeo de visto de procura de trabalho na Alemanha, na Espanha, inclusive tem aqui no canal se você tiver interesse. As pessoas perguntam, né, como é que é para achar emprego na Alemanha, como é que é para achar emprego na Espanha. Então, pelo que a gente está vendo aqui, a Alemanha tem muita vaga de emprego disponível e a Espanha nem tanto. A Espanha tem pouquíssimo, na realidade. 0,9% de taxa de emprego, e o salário mínimo na Espanha é 1.323 euros. A Espanha, ela tem menos taxa do que Portugal, mas depois no finalzinho do vídeo a gente vai tentar discutir por que a Espanha, por exemplo, está afrouxando as regras ou criando novas possibilidades para atrair imigrantes, enquanto Portugal está tomando o caminho contrário, tá? A Grécia está em 23º com 1,2% de taxa de emprego, e o salário mínimo na Grécia é 968 euros. E em 22º está Portugal, com 1,3% de taxa de emprego. E aí a gente se pergunta, né, por que Portugal, apesar de ter pouca vaga de emprego disponível, a Espanha tem menos ainda, só que a Espanha ela tá afrouxando as regras, não tá afrouxando, tá criando novos mecanismos para atrair imigrante, enquanto Portugal tá tomando o caminho contrário. Bom, é o que eu sempre falo para vocês aqui, a Europa ela tá passando por um problema demográfico. O que acontece em Portugal, hoje quase 30%, 28% eu acho, mas um pouco, quase 30% da população é aposentada. Para os próximos 10 anos, esse número vai passar de 40%. Para os próximos 20, vai ser 50% da população ou aposentada ou dependente de pensão, ou por invalidez, ou por qualquer tipo de coisa. Ou seja, 50% da população dependente, não dos outros 50%, porque os outros 50% também conta criança, conta adolescente que não trabalha, conta pessoas que simplesmente não querem trabalhar. Então vai ser uma pouquíssima parcela da população responsável por manter 50% da população. Você consegue imaginar o quanto isso vai gerar de caos? Por quê? O que acontece é que as pessoas não sabem, elas acham que a aposentadoria delas está guardada numa caixinha, escrito o nome delas.
como eu trabalhei a vida toda, eu tenho a garantia desse dinheiro. Só que de onde que vai sair esse dinheiro? De onde sai o dinheiro da aposentadoria das pessoas hoje? Se 1/3 da população de Portugal, quase 1/3, é aposentada, e eu e você, a gente paga 11% do nosso salário pro INSS deles, né, pra segurança social deles. Se você fizer uma continha básica, esse número já não bate, porque 11% dá menos de 100 euros, enquanto a aposentadoria é 300, 400, às vezes 500 euros. Essa conta já não bate, o que significa que esse dinheiro já tá vindo de outros lugares. Por isso que você vai ver Portugal com obras demorando muito para terminar, com um hospital sem investimento, com escola sem investimento, com professor sempre em greve. Você vai ver cada vez mais isso, porque esse dinheiro, para manter os idosos, para manter a garantia que o Estado dá para os idosos da aposentadoria, está vindo de outros lugares. Então, outros países da Europa, que todos os países da Europa, sem exceção, estão passando por esse problema de baixa taxa de natalidade e envelhecimento da população, alguns já entenderam que a gente precisa dar um jeito de atrair imigrante para suprir essa necessidade. Se outros países, tipo a Alemanha, que é um país super populoso em nível europeu, tem mais de 40 milhões de pessoas, é um país super populoso, é a principal potência da Europa, é a terceira maior potência do mundo, às vezes quarto, brigando com o Japão. Se eles estão enxergando isso e já estão afrouxando as regras, aliás, estão criando regras para atrair imigrante, por que que Portugal, com uma população 4 vezes menor, com a população mais velha, com a taxa de natalidade menor ainda que a da Alemanha, Portugal é um dos 10 países do mundo com a menor taxa de natalidade. Ou seja, vai ser menos gente para trabalhar no futuro. Portugal, o cara que está te prometendo, o cara que está fazendo essa campanha contra a imigração, o cara que está fazendo esse populismo contra a imigração, ele não está te falando o que vai acontecer no futuro. Ele está sacrificando para pensar no presente. Qual que é o presente? É a eleição dele. Então ele está criando essas regras, você sabe quem é. Está criando essas regras para fazer o povo, jogar o povo contra o imigrante e fazer o povo votar em quem está prometendo chutar a bunda dos imigrantes. Só que isso não é problema seu. Essa lista que eu te trouxe é mais um motivo para você pensar bem se você tá aqui, se você quer ficar, se você tá vindo, se você quer realmente vir. Porque tem país, os 3 primeiros países com mais vagas de emprego pagam mais de 2 mil euros de salário mínimo. Então pensa bem, se você quer passar por isso, se você quer vir aqui e não conseguir achar emprego, se você quer vir aqui e não saber se você vai conseguir uma nacionalidade no futuro, se você vai chegar com visto de procura de trabalho, tem gente tirando sarro aqui, eu cheguei com visto de procura de trabalho e já tô com a minha residência. E na hora de renovar? Porque tem gente que fez entrevista ano passado, que já tinha o cartãozinho de residência igual o seu, que você conquistou agora, e não tá conseguindo renovar. E aí, no final desse mês, acaba o decreto. E aí, se ficar ilegal, se ficar sem decreto, tá ilegal. E aí estão querendo passar uma regra, que eu vou falar num vídeo próximo, de que se você ficou um período ilegal, você não pode ter mais direito à nacionalidade. Então será que não é de propósito que eles estão demorando tanto para legalizar, para agilizar essa nossa residência? Então pensa bem se você quer passar por isso. Eu achei interessante trazer esse assunto, porque eu não esperava que Portugal tivesse tão poucos, nem a Espanha na verdade, tivesse tão poucas vagas de emprego disponíveis, né, no mercado de trabalho. Mas é isso, é para você analisar mais um dado, é só uma informação, e pensar bem na hora de tomar essa decisão. Quero muito saber a sua opinião, e eu também queria que você deixasse o like e se inscrevesse no canal, que não custa nada pra você e faz total diferença pra mim mesmo, total diferença. Bom, e me ajuda demais. Enfim, no mais é isso, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, tamo junto e tchau.